Exercício tranquilaço da massa, né, galera? Pessoal, as partículas usadas eram partículas do tipo alfa, a lâmina foi uma lâmina de ouro, um grande número de partículas passaram reto pela minha placa de ouro, tá? O modelo que foi deixado de lado foi o modelo de Thomson. A última frase, olha só, eu tinha um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. O núcleo tinha massa muito grande perto dos elétrons, tá? Então, era essa a ideia principal do modelo de Rutherford. Um núcleo no centro bem pesado e os elétrons leves girando em volta. Beleza? Meus amados, com base nessa ideia, a gente chega no átomo que a gente estuda hoje em dia, né? A gente estuda um átomo com um núcleo contendo dois tipos de partículas, prótons e nêutrons, partículas pesadas, tá? Elas têm massas aí parecidas umas com as outras. E em volta eu tenho a eletrosfera, onde giram os elétrons, tá? O que a gente pode falar sobre os elétrons é o seguinte: além de ter carga negativa, eles têm uma massa 1836 vezes menor do que o próton e o nêutron, tá? Então, ele é muito menor do que tanto o próton quanto o nêutron, tá bom? Então, a maior parte da massa do meu átomo está concentrada no meu núcleo. O que eu tenho no núcleo? Próton, partícula positiva, nêutron, partícula neutra. O que eu tenho na eletrosfera? Carga negativa, partículas negativas chamadas elétrons, tudo bem? Meus amados, todo átomo tem algumas propriedades e essas propriedades a gente precisa estudar para entender qual que é a ideia principal de cada um dos átomos, tá? A primeira propriedade, que é basicamente a característica principal de um átomo, é o número atômico dele, tá? O que é um número atômico? É o número de prótons que esse átomo tem no seu núcleo, tudo bem? Olha só, o número de prótons que esse camarada tem no núcleo, ele vai caracterizar de qual elemento químico esse átomo é. Por quê? Porque não existem átomos de elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. Então, por exemplo, se eu pegar um átomo de hidrogênio aqui no Brasil e pegar um átomo de hidrogênio em qualquer outro lugar do universo, eu posso ter uma certeza. Os dois vão ter um próton no núcleo. Isso quer dizer que o número atômico dos átomos de hidrogênio é 1. Todo átomo que você encontrar na face da Terra ou fora dela que tiver número atômico 1, um próton no núcleo, vai ser de hidrogênio. Tudo bem? Pessoal, um outro número importante das propriedades atômicas é o número de massa. Lembrem um pouquinho lá atrás que eu falei para vocês que a massa do átomo se concentrava no núcleo do meu átomo. Então, como que a gente calcula o número de massa? A gente desconsidera os elétrons, porque eles são extremamente leves, tudo bem? Então, o seu número de massa do átomo vai ser o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, tudo bem? A é igual a Z mais N, tá bom? Pessoal, a unidade de massa atômica é U, tá? Então, por exemplo, se eu virar para você e falar que um átomo tem um próton, então ele é um átomo de hidrogênio, conforme eu tinha comentado antes, e 2 nêutrons, o número de massa dele é 2 mais 1, 3. Que unidade? U, 3U. Tudo bem? Então, número de massa é a soma do número de nêutrons com o número atômico, ou número de prótons. Tá? Pessoal, o que é um elemento químico? Já comentei com vocês ali atrás. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Tá? Então, assim, toda vez que eu tiver dois átomos ou mais com o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, eu posso garantir que esses dois átomos são do mesmo elemento químico, beleza? Galera, como eu represento um átomo de determinado elemento químico? Aqui no X fica o símbolo do elemento, que você pega lá na tabela periódica, tá? Em cima eu coloco o número de massa dele e embaixo o número atômico, tudo bem? Qual a primeira letra do alfabeto? A, fica em cima. Qual a última? Z, fica embaixo, tá bom? Então, se eu te der, por exemplo, um átomo escrito H aqui, é um átomo de hidrogênio. Vai ter o número 1 aqui embaixo, porque o número atômico do hidrogênio é 1, e pode ter aqui em cima o número 3. Isso indica que o número de massa dele é 3. Percebam, dá para a gente descobrir aqui o número de nêutrons do meu átomo. Basta fazer A menos Z. Nesse caso, 1
e 3 aqui em cima, quantos nêutrons teria esse átomo de hidrogênio? Teria 2 nêutrons, tudo bem? Pessoal, com base nisso, o exercício lá na página 102 são 6 afirmativas, 2 delas estão corretas. Quais?